Meus irmãos, dando prosseguimento à série Autoridade, hoje eu quero falar da autoridade dada ao Filho. Sabemos que existe Deus, existe o Filho, Jesus e existe o Espírito Santo. Os três se formam em um, mas eu não vou falar sobre a Trindade. Esse é um mistério muito grande e requer muito tempo. Mas eu quero falar da autoridade dada ao Filho. Vamos lá. No livro de João, capítulo 1, diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus é a palavra. No livro de Gênesis, quando Deus manda fazer o homem, ou fazer todas as coisas que existem, Deus ele não fala na primeira pessoa, ele fala na terceira pessoa. Ele fala, façamos. Então, se ele está falando com mais alguém, quem estava no princípio com Deus era Jesus e o Espírito Santo. Então, toda a divindade e a autoridade já era dada a Jesus. Jesus deixou todos os seus atributos divinos no céu. Veio à terra como homem, passou por tudo aquilo que nós passamos, por todos os sofrimentos, angústias, atribulações, por tudo aquilo que o ser humano passa e tem que aguentar na trajetória da sua vida. Jesus provou tudo isso. Só que Jesus deixou a sua divindade e veio para a terra como homem. Se Jesus, nesse processo na terra, não obedece a Deus e não tem uma morte de cruz, quando Jesus morresse ou retornasse para o céu, ele voltaria com a sua divindade. Ele continuaria sendo Deus. Mas Jesus ele teve a escolha e ele escolheu obedecer. Obedecer a Deus porque Deus tem um plano perfeito para a salvação. Deus ele queria a obediência dos anjos e os anjos não foram capazes de obedecer a Deus. Aonde teve uma rebelião e Lúcifer foi tirado da presença de Deus e jogado para o abismo. Deus esperou também, da mesma forma, a obediência dos homens. E agora? Deus ele já sabia de tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. E mesmo sabendo disso, sabendo que os anjos iriam falhar, sabendo que o homem iria falhar, Deus tinha um plano perfeito. Ele iria mandar o seu único filho para que não falhasse a missão que foi dada aos anjos e a missão que foi dada aos homens. E esta missão, ela se concentra em obedecer. Não existiu ser celestial ou humano que conseguiu obedecer a Deus. Pelo contrário, se rebelaram e os seres celestiais tiveram e vão ter a sua punição, como nós, os seres humanos, também temos a nossa punição. Sofremos com a morte, sofremos com o pecado, sofremos com as atribulações que a vida nos oferece. Porque o nosso primeiro homem, Adão, ele não foi obediente e pecou. Mas Deus ele tem um plano perfeito. E nesse plano perfeito entra Jesus. Jesus, ele escolheu obedecer. Veja a diferença que Jesus, ele não perdeu a sua divindade. Ele continua sendo Deus, mesmo estando em forma de homem. Ele sabe o poder que ele tem, mas ele preferiu obedecer e morte de cruz. E nessa obediência do nosso Senhor Jesus, aconteceu algo fantástico, que só Jesus foi capaz de fazer. Jesus obedeceu até a morte de cruz. E com isso, Jesus, além de ser Deus, Jesus agora é Senhor. Não existe outro Senhor a não ser Jesus. O nome de Jesus está sobre todos os nomes. O nome de Jesus o torna Senhor dos senhores, Rei dos reis. E não há ninguém, não há nenhum outro nome que seja mais poderoso, mais eficaz do que o nome de Jesus. Mas para Jesus receber o atributo de Senhor, perceba que ele jamais perdeu a sua divindade. Mas o atributo de ser Senhor dos senhores, o atributo de ser Rei dos reis, ele conseguiu através da obediência e da morte de cruz. Então, por isso que esse nome é um nome que o inferno treme quando você levanta e clama o nome do Senhor Jesus. Com isso, aprendemos
que a autoridade dada por Deus, ela tem um princípio essencial, que é a obediência. Sabemos que a falta de obediência leva à rebeldia, mas quando obedecemos a Deus, fazemos aquilo que agrada o coração do Pai. E muitas coisas são quebradas no mundo espiritual, pelo simples fato de obedecermos o que Deus tem para nossas vidas. Nessa série, você possa começar a entender a importância da autoridade, mas também que possa ser uma pessoa mais obediente à vontade de Deus. Você que nos acompanha nesse vídeo e não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, compartilhe, abençoe outras vidas, que sempre estaremos prontos para trazer um conteúdo edificante que possa trazer a luz da palavra de Deus como uma forma clara de ser explicada e compreendida. Que Deus te abençoe